Olá, amados irmãos e amigos, nós estamos aqui de volta com a série de devocionais Persevere Sempre, e hoje eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês debaixo do tema Na Trilha dos Heróis da Fé. Que Deus assim nos abençoe a aprender um pouquinho mais, a perseverar sempre a partir do texto do dia. Muito bem, queridos, nós estamos aqui com o texto de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, e eu gostaria de ler esse texto para vocês. O texto diz assim: Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não fatigueis, tampouco desanimeis. O comentarista Champlin, refletindo sobre o 12º capítulo, ele diz assim, que o 10º capítulo de Hebreus foi encerrado com severas advertências contra cristãos que se tornaram indiferentes, que se desviavam de Cristo, que deixam de viver a fé, e desse modo esses cristãos chegam ao estado de apostasia. O 11º capítulo de Hebreus mostra-nos o antídoto para tal delinquência espiritual. Os heróis da fé demonstraram como se deve ser e viver de maneira justa e pela fé. Homens e mulheres, servos de Deus, que mesmo em meio às mais duras provas, perseguições e aflições, perseveravam na fé. Inclusive, alguns deles perseveraram até o martírio. O 12º capítulo dá continuação às ideias, tanto do fim do 10º capítulo, como da eloquente expressão de fé dos heróis do 11º capítulo. Este capítulo que nós acabamos de ler, Hebreus capítulo 12, ele aponta para o clímax da perseverança, que é o próprio Cristo. Acima de todos os heróis da fé, Cristo nos oferece o quê? O seu exemplo, a sua inspiração e o seu poder, os quais nós precisamos de tudo isso, amados, para completarmos com êxito a carreira proposta por Deus para mim e para você também. O texto que nós acabamos de ler, por exemplo, nos convoca a perseverar sempre, pois somente aqueles que perseveraram haverão de alcançar o quê? A promessa, isso mesmo, a promessa e o lugar de honra junto ao Pai. É isso que nós vemos na galeria dos heróis da fé, e é isso também que nós vemos nesse texto na pessoa bendita de Cristo Jesus. Queridos irmãos e amigos, ninguém entrará na Jerusalém celestial sem ter experimentado lutas, aflições, provações e privações neste mundo, nesta vida. Mas o que nós precisamos saber para perseverarmos como os heróis da fé? Afinal de contas, a gente está falando sobre perseverando na trilha dos heróis da fé. O que nós precisamos saber? Primeiro, nós precisamos saber que há dificuldades no caminho de nossa jornada até a Terra Prometida. O caminho não é fácil, você vai encontrar muitas dificuldades. Segundo, há necessidades de perseverança. Você vai ter que perseverar, você vai ter que continuar lutando para você poder alcançar a Terra Prometida. Em terceiro, nós precisamos saber que há necessidade de dedicação para alcançarmos a Terra Prometida. Veja bem, aquele que tem um propósito, um projeto profissional, ou um projeto de formação acadêmica, se ele não se dedicar, ele jamais vai conseguir chegar lá.
Assim mesmo é a vida daqueles que têm a meta, têm um propósito, conforme a Bíblia nos ensina, que a nossa pátria não é neste mundo, é a Jerusalém celestial. E aqueles que foram salvos, para perseverar, eles haverão de se dedicar. Isso são as coisas que nós precisamos saber, mas tem algumas coisas que nós precisamos fazer para perseverar como os heróis da fé. Nós vimos aqui que os heróis da fé, eles perseveraram até a morte. Nós vimos aqui que Jesus Cristo, ele perseverou até a morte e morte de cruz. Mas quando nós olhamos para esses heróis da fé, nós percebemos algumas coisas que esses homens e mulheres de Deus fizeram para permanecer firmes no propósito de agradar a Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é considerar a grande nuvem de testemunhas. É o que nos diz o versículo 1. Diz assim: considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nós aqui estamos diante do exemplo de homens e mulheres comuns que perseveraram e venceram. Deus, amados, nos deixou exemplos a serem seguidos. Através dessa nuvem de testemunhas que nós encontramos na galeria dos heróis da fé, nós podemos perceber que a vida cristã, ela não é uma colônia de férias, mas a vida cristã é um campo de batalha. Esses homens, essas mulheres, por exemplo, quando nós abrimos o texto bíblico, nós percebemos que eles enfrentaram espadas, mortes, fomes, escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejamentos, provações. Eles foram peregrinos, muitos deles não tinham vestes dignas, eles eram necessitados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Tudo isso nós encontramos em Hebreus capítulo 11. Embora, amados, a salvação, como nós já conhecemos, seja pela graça de Jesus Cristo, ela é laboriosa. Existe muito trabalho a ser realizado. Mas a segunda coisa que nós precisamos fazer é nos desembaraçar de todo o peso e de todo pecado, conforme nos ensina o versículo 1. Olha só, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Observemos que um atleta de maratona, ele procura estar o mais leve possível para participar de uma corrida. Ele procura estar com roupas leves, ele procura estar com um tênis leve e apropriado para a corrida, ele procura estar sem nenhum tipo de acessório, para que tudo isso não venha atrapalhar e ser um peso na sua corrida. Assim é a corrida cristã. Nós devemos nos desvencilhar de tudo aquilo que nos atrapalha. O texto diz de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E o que é que nos atrapalha na nossa caminhada cristã? Por exemplo, as preocupações que nós temos com a vida, as preocupações com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir, as preocupações com o trabalho, as preocupações com o futuro, as preocupações com a nossa família, as preocupações com bens, com propriedades, com dinheiro. Isso tudo nos atrapalha. E o pecado que nos envolve, é isso que diz o texto bíblico. Então, o pecado da incredulidade, o pecado da preguiça, de lutar para permanecer firme com Deus, o pecado da falta de dedicação, o pecado da negligência, o pecado do esfriamento espiritual, o pecado da ganância, o pecado da cobiça e pecados morais. Tudo isso nos atrapalha e nós precisamos nos desembaraçar de tudo isso. Mas uma terceira coisa que nós precisamos fazer é correr com perseverança a carreira proposta, conforme está no versículo 1. Diz assim: e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Correr com perseverança significa correr sem parar, correr sem interrupções. Você já prestou atenção? Aquele atleta que ganha uma maratona, ganha uma corrida, ele não para no meio do caminho, ele não fica observando as distrações, mas ele tem uma meta, ele tem um alvo e ele corre sem parar. Ele corre com perseverança. Nós devemos nos lembrar que nós não estamos correndo 100 metros rasos, mas a jornada cristã nesse mundo, ela é uma maratona, ela é longa
e nós precisamos correr com perseverança. Aqueles que param no trajeto, no meio do caminho, não alcançarão o pódio e, consequentemente, não alcançarão o prêmio. Mas uma quarta coisa que nós devemos fazer, o texto diz que nós devemos olhar fixamente para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. O olhar do cristão não deve estar nas coisas desta vida, nas distrações que nós encontramos pelo meio do nosso caminho, na nossa jornada cristã. Nós devemos olhar para Cristo. Cristo é o nosso alvo, Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Eu me lembro quando a minha filha Mariana, ela estava aprendendo a andar de bicicleta, eu ensinei para ela a não olhar para o chão, mas ela olhar para frente, olhar para o alvo. E quando ela passou a olhar para frente, ela deixou de cair. Mas todas as vezes que ela olhava para o chão, ela acabava se desequilibrando e caindo. A vida cristã, a jornada cristã é como um Pedro que está olhando para Jesus, mas Pedro, a partir daquele momento que Pedro está caminhando sobre as águas e olhando para Jesus, Pedro se mantém firme. Mas a partir do momento que Pedro deixa de olhar para Cristo, o autor e consumador da sua fé, Pedro afunda. Assim mesmo é a vida do cristão neste mundo. O nosso olhar, se nós desejamos perseverar sempre, nós precisamos olhar para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em quinto e último lugar, o que o cristão deve fazer para perseverar como os heróis da fé? Nós devemos refletir profundamente sobre tudo aquilo que Cristo suportou. No versículo 3, nós encontramos assim: refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não fatiguemos ou não fatigueis, tampouco desanimeis. Se nós queremos perseverar sempre, nós devemos refletir profundamente sobre Cristo. Cristo suportou a oposição dos pecadores, Cristo suportou o peso dos nossos pecados sobre a sua vida, Cristo suportou humilhações, Cristo suportou zombarias, Cristo suportou a grande ira de Deus que estava sobre todos os pecadores, e ele recebeu essa ira sobre ele, porque ele nos substituiu ali naquela cruz. E Cristo, em momento algum, ele desistiu. Pelo contrário, ele perseverou até o fim e ele chegou ao seu alvo, que era a cruz, essa cruz que proporcionou para cada um de nós salvação, libertação, alegria e paz. Se profundamente nós refletirmos sobre o sofrimento de Cristo, certamente, tendo Cristo como nosso modelo e olhando a grandeza do sofrimento que estava sobre Cristo, e mesmo assim ele perseverou, nós, da mesma forma, não desanimaremos, mas perseveraremos e chegaremos lá até o fim, até o propósito de Deus. Eu quero concluir dizendo para cada um de vocês que estão conosco, nós estamos numa maratona de fé, amados. Desde o dia que nós nos convertemos a Cristo, nós entramos nesta maratona de fé. Essa corrida, ela foi determinada por Deus, ela é incentivada pelos heróis da fé e ela é inspirada pela vitória de Cristo. Que você, a exemplo dos heróis da fé e a exemplo de Cristo Jesus, não desanime, não se fatigue, mas persevere sempre até a tua chegada à terra prometida. Que Deus assim nos abençoe pelo poder e pelo nome de Cristo Jesus. Amém.